Tava eu ontem assistindo uns vídeos sobre essa dança, aí apareceu ao vivo o amigo Vinícius César, que é maravilhoso os vídeos dele. Aí eu não liguei não, mas só que depois que eu assisti 2, 3, 4 vídeos lá sobre coreografia, aí eu disse, vou lá. Aí eu acessei. Ele tava falando um tema maravilhoso, maravilhoso. Repara só como a gente às vezes vê as coisas, ouve as coisas e não percebe e não capta a mensagem profunda. Que ele falou no vídeo sobre a criação de Deus, né? A criação de Deus e o cientista. Porventura não foi o cientista que criou Deus? Não, essa vai ser boa, não. Aí eu tava meditando, quando foi de noite eu dormindo, aquelas mensagens vinham na cabeça. Pera ainda. Vamos supor, né? Homens e mulheres da tal fé, não importa qual seja o seu Deus, a sua religião, a sua Bíblia, tudo não passa de ilusionismo, mentira e fantasia. Vocês, homens e mulheres de fé, parem de sofrerem de microcefalia racional da Bíblia. Ai, a Bíblia é só para quem tem o Espírito Santo, o pombo de Deus, para discernir o que está nela. E então vamos ver, vamos raciocinar essa, né? Vou fazer 2 perguntas. Vê se vocês anotam aí, para ver se vocês conseguem adivinhar. Quando é que um ser humano para de fazer a sua criação ou invenção? Porque tanto faz, criação, invenção, dá no mesmo. Porque a pessoa arquiteta aquele objeto, planeja e depois faz. A outra é o porquê, essa é demais, gente, eu já ri tanto. Hoje eu limpei, porque o outro vídeo meu, o dedo ficou cheio de batom e é horrível. Hoje eu me liguei. Aí assim, essa pergunta é boa. O porquê o Deus dos brasileiros, né, parou a sua criação, e o mais pior, em 6 dias. E os idiotas anunciam que 6 dias é o dia da... Não, o número 6 é da imperfeição. Deus é um perfeito idiota. Vai ver se vocês conseguem raciocinar um pouco aí, que eu também às vezes sofro de microcefalia, mas depois a mensagem vem claramente na mente. O porquê Deus parou a sua criação. Ele não disse que fez o homem segundo a sua imagem e semelhança? Se ele parou a sua criação, é porque ele morreu. Um morto não tem como continuar a sua criação. Eu fiz uns textos aqui, às vezes eu gaguejo, né? Porque isso aí eu fiz ontem. Vamos raciocinar agora, né? Parar de sofrer de microcefalia espiritual. O que é? Vamos raciocinar. O que é o planeta Terra e os seres humanos? Aliás, tudo que há dentro do planeta Terra, né? O que o planeta Terra e tudo que há dentro do planeta Terra é diante da imensidão do universo. Vocês não acham que seria egoísmo demais da parte de nós, só nós humanos nesse planeta Terra, com bilhões e bilhões de planetas neste mundo afora? Deus é um idiota. Exemplo, né? Desde o primeiro ser humano que existiu aqui na Terra, né? Que começou a criar os primeiros objetos. Esses seres humanos pararam até hoje. Faz de conta, eles dizem, os cientistas, que há milhões de anos, né? Mesmo assim, os homens da caverna. Quantos milênios faz que surgiram os primeiros homens da caverna? Os primeiros homens da caverna começaram a criar os primeiros objetos. Parou até hoje. E por que Deus parou em 6 dias? Com certeza ele morreu, não tinha outro substituto. Morreu a Trindade. Eita, porventura, os seres humanos parou as suas invenções e criações? Não, não e não.
Imagina a tecnologia que está avançada hoje. Cada dia, cada minuto, cada segundo são criados novos objetos. E, porventura, se nós voltássemos daqui a 1000 anos para frente, será que esses seres humanos vão parar suas criações? Não. Desde o primeiro ser humano que houve na face da Terra, até hoje continuará há milênio ou milhões de anos para frente. Todos vão continuar evoluindo, tanto que os seres humanos já estão chegando na Lua, perto do Sol. Os estudos de suas... é porque eu não sei falar, gente. Se alguém puder fazer um vídeo maravilhoso dando boas explicações sobre isso, eu vou agradecer muito. Os seres humanos vão começar a construir casas em outros planetas. Talvez possa até descobrir os nossos astreçais. Como é que se chama? Vivendo em outro planeta. Aí os humanos vão visitar eles vêm visitar nós aqui. Você não acha que seria egoísmo demais? Ou Deus é um idiota mesmo? Bilhões de planetas com este mundo afora. E tem planeta que é 100 vezes maior do que esse planeta Terra. Imagine tudo seco, vazio. Pra quê? Quer dizer que nós somos escolhidos? Pra que nós somos escolhidos? Se tudo que é nessa face dessa Terra perece um dia, mais cedo ou mais tarde, ninguém é pra sempre, e nada, aliás, nem plantas, animais, aves, répteis, germe, toda quadrada de germe, nós humanos, nada é pra sempre. De que adianta a gente ser escolhido se vamos ser destruídos um dia? Com a própria ação da natureza, Deus é um fracasso. Não sei pra quê. Sim, deixa eu interrogar aqui esse pouquinho, depois eu leio mais. Pra mim falar outro assunto interessante. Outro assunto interessante que quem declara é minha irmã e meu cunhado. Mas às vezes eu acho um tremendo absurdo. É assim. Eles dizem, isso tá na boca de muita gente. É assim. Vamos ver, né? Faz de conta que isso aqui somos nós humanos. Aí ele diz que nós humanos somos formados de energia, né? Uma energia positiva e negativa, né? Aí esse aqui, faz de conta que essa aqui é a energia. Quando esse corpo físico morre, a energia sai do corpo para ir para outra dimensão. Que loucura doida! Que diferença tem dessa energia que está dentro do ser humano com a tal de alma e de espírito que eles inventaram? Eu pensei que era só 3C, né? Corpo, alma e espírito, mas não, ó. Quanto mais o ser humano estuda sobre isso, mais loucura se torna. Nós somos tudo que é na face da Terra é formado de matéria. Tudo nasce, cresce, envelhece, morre, acabou e pronto. Para que essa energia idiota, essa alma idiota, esse espírito idiota que está dentro de um corpo físico que vai perecer, hein? Aí esses três têm um destino. Que destino? O destino eterno? Porque se Deus não já fez todo o globo Terra, todo o universo eterno já. Ou seja, cada um com a sua existência de... Como é que chama? Nós somos humano, animal, planta é planta, o ar é ar, terra é terra, estrela, lua e o astro. Cada um com sua função, né? Por que não já fez isso eterno? Sem a violência e sem doenças e sem acidentes. Os idiotas falam da matéria. A tal cidade santa é feita de matéria. Deus ama o ouro. Lá também tem pecado, porque ele diz que a lei é eterna. Se a lei é eterna, significa que o pecado lá também vai ser eterno. Quer dizer que as pessoas obedecem aqui na terra e vai ter que continuar obedecendo lá no tal suposto reino. Tadinha da minha irmã. Angela. Como é que chama? A energia. Essa foi boa. Vamos lá ler, né? Tá com a música boa aqui de suspense. Parou. Cebolinha. Deixa eu botar. Até que tava boa, mas terminou. Queria pegar uma bem grande.
essa propaganda. Essa vai ser boa. Porque o tal Deus bíblico criou esta universo. Como é que eu vou dizer? Porque o tal Deus bíblico, quer dizer, dos brasileiros, né? Deus criou os céus, a terra e o mar aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, God criou os céus, a terra e o mar. Lá no Irlã, Alá criou os céus, a terra e o mar. Lá em Israel, Yahweh, Yahu, criou os céus, a terra e o mar. No Egito, Horus criou os céus, a terra e o mar. Vocês são tão idiota, povo da Bíblia, que vocês acham que vocês pegam uma Bíblia de outros idiomas, somar de 9 mil idiomas, você vai ler lá o nome de Deus? E o pior, o seu Deus brasileiro não reconhece o nome de outros deuses que criou os céus e a terra e o mar como fosse dele mesmo. Que loucura esse Espírito Santo doido maconheiro. Essa eu gosto. Porque o tal Deus bíblico criou este universo tão imenso. Sim, são milhões, como eu já disse, são milhões de planetas. O Sol, também não pode existir só esse Sol aqui no planeta Terra, não. Talvez exista outro Sol 1000 vezes maior do que esse astro que ilumina a Terra. Isso é tirando as estrelas, né? As estrelas é como se fosse pequeno Sol. Elas brilham à noite, mas durante o dia também estão brilhando. Por causa da imensidão do brilho do Sol. Como elas são mais pequenas, aliás, elas não são mais pequenas, é que elas estão muito mais distantes do Sol. Porque se pegasse uma estrela, trouxesse bem pertinho do Sol, você ia ver o tamanho que era uma estrela. E a coisa mais idiota é quando uma pessoa morre, aí a pessoa diz, virou uma estrelinha lá no céu. Ué, e o tal do Espírito Santo agora é uma matéria, é? Uma matéria em forma de estrela, de asteroide? Quanto mais se raciocina da gibi, uma loucura se torna com vidas, animais, sim, aqui no planeta, né? Porque que essa imensidão desse universo é tão gigantesco, tudo seco, vazio, e só existe vida aqui nesse planeta Terra. Isso é uma piada. E o mais pior, o tal Deus criou o que ele quis e parou no tempo com essa criação, 100%, não criou mais nada, porque ele morreu. Não, essa foi boa. Essa foi boa. A sua suposta criação. Eu acho que Deus parou a sua criação porque, com certeza, Ele e a Trindade, Ele e o Filho e o tal Espírito Santo morreram. Porque imagine só, quando o ser humano para de... isso é uma criação do homem. Olhe dentro da sua casa e aonde você vai, todo o redor. Quantos milhões de criação tem feita pelo próprio homem, da matéria? Ou seja, se Deus criou o planeta Terra, é porque ele já copiou do planeta Marte, do Júpiter, Saturno, Netuno, Urano. Deus copia as coisas igual os humanos. Não, esse foi o melhor tema que eu já fiz. Isso é tirando o da cidade de Santo, é uma piada. Caderno. Não, basta você dar uma olhadinha dentro da sua casa, quantos milhares de criações tem feita para o homem. Eu faço uma pergunta. Porventura, o homem parou, cansou de sua criação? Ou eles vão continuar 1000 vezes mais, criar mais e 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 mais? Imagine só quantos bilhões de planetas existem por este universo afora. Por que esse Deus idiota aqui do planeta Terra parou, deixou tudo seco, vazio? Por que ele não continua a sua criação até hoje e continuaria até no futuro, à frente? Que aproveito tem, quer dizer que não existia nada, era tudo escuro, mas como o diabo, Deus surgiu. Deus surgiu de quê? Se tudo foi criado, esse Deus também foi criado. Ou ele surgiu de uma, vamos supor, né? A nuvem, como se forma a chuva. É que eu não entendo esse negócio de positivo e negativo. É uma pressão, né? Vamos falar.
o raio, tá, o trovão, né? Faz de conta que Deus foi formado de uma pressão, essa pressão de ar frio e essa pressão de ar quente. Estava separando, faz de conta que o universo, todo o universo, tudo que há no universo não existia, estava separada. O mundo, o universo escuro. Deixa eu pegar uma vermelha, que é melhor. O universo escuro, né? Aí o universo estava separado, uma parte de uma, já esqueci o nome, uma pressão de ar fria e outra pressão de ar quente. Aí de repente, do nada, começou a se mover essas duas pressões, aí se chocaram, aí formou Deus. Eu acho que Deus foi formado assim. Uma pressão de ar positiva e negativa, formou Deus. Aí Deus estava no universo seco, vazio. Aí disse, espera aí, né? Onde é? Eu vou olhar para minha mão, vou olhar para mim, eu tenho forma, eu vou inventar planetas. Acho que nem nome tinha, e depois ele inventou o nome. Planetas. Começou a encher essa imensidão de bilhões de planetas. Falar que passou bilhões de anos sozinho. O que é que eu vou fazer? Eu vou criar um planetinha Terra, lá no meio do universo, e vou criar os humanos. Que idiotice, gente! Bilhões de anos que existe, bilhões de planetas, só esse planeta Terra que tem vida e nada mais, porque Deus parou assim a criação, deu um pique-paque nos 6 dias, e Deus descansou no 7, morreu. Tá lá na catatumba até hoje. Deus e a Trindade, meu filho. A Bíblia mente, eu nunca vi um livro tão mentiroso como esta Bíblia. Só tem promessas mentirosas, ela mesmo derruba as mentiras que ela traz e carrega. Porque tem uns versículos que chama que o tal Deus era o arquiteto. Como é que um Deus idiota que tem onisciência de tudo vai arquitetar alguma coisa? Arquiteta planeja o humano, porque o humano não conhece nada. Exemplo, a luz. Quantos anos não levou para o ser humano inventar a luz, inventar o computador, inventar o celular, inventar móveis, inventar casa e por aí vai seguindo. Principalmente a roda, a primeira roda, disseram que era quadrada. Depois foi triangular, depois fizeram, de repente tinha um rolo de pau lá, um negócio redondo, aí começou a despencar na ladeira, aí foi que o ser humano começou a inventar roda redonda. Depois começaram a fazer carrinho e por aí foi. Aí como é que esse Deus idiota tem onisciência de tudo, ele planeja e arquiteta. Deus é uma piada mesmo. Como é que chama? Os seres humanos, os religiosos fizeram o tal Deus do barro da terra, os deuses. Aí depois verteram, disseram que foi o tal Deus que fez o homem do barro da terra. Deus fez o homem segundo a sua imagem e semelhança, é por isso que ele morreu nos 6 dias da sua criação. E os 6 dias é o número da imperfeição, por isso que tudo de Deus, ele mesmo é imperfeito, é ou não é? Deixa o seu comentário que é importantíssimo.